acaso, você aí de casa tem dormido bem? Você dorme bem? Quantas horas de sono você precisa para ficar assim, descansada? Porque a Elô deu uma boa dica aqui, ela falou que precisa de 8 horas. Eu também, geralmente, eu gosto de dormir umas 8 horas, 7, 8 horas, assim. Pra ficar bem descansada. Pra ficar bem descansada, dormir bem, gosto de dormir cedo, acordar cedo, enfim, é uma boa. Então, assim, você de casa, manda mensagem pra gente no WhatsApp, 12 99605 7731, que a gente vai falar disso e é agora. Bora lá? Bora lá. Se eu te perguntasse agora, acabei de perguntar, ó, como é que tá a qualidade do seu sono? Conta pra gente. Qual seria a sua resposta? Você sabia que cerca de 1/3 da população adulta em todo o mundo sofre de algum nível de insônia? Aqui no Brasil, um levantamento da Fundação Oswaldo Cruz revelou que 72% dos brasileiros apresentam algum problema relacionado ao sono. É isso mesmo, dormir por uma quantidade de horas inferior à sua necessidade ou dormir uma noite de má qualidade gera consequências à saúde como um todo, viu? Mas a boa notícia é que para mudar essa realidade, existem algumas dicas que farão toda a diferença na hora de dormir bem. Para nos explicar sobre o assunto, a gente recebe agora a médica do sono, doutora Carmen Freire. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda! Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, cheirosa. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Muito obrigada. Por favor. Doutora, a gente sempre fala das pessoas assim, tá com uma cara de sono. Geralmente quando alguém tá com uma cara meio cansada, de que parece que não dormiu bem. O que o sono interfere na nossa vida? Nossa, ele é fundamental, né? Ele está junto com a atividade física e com a alimentação, nesse tripé responsável pela qualidade de vida e longevidade, né? Eu acho que ele tem sido muito negligenciado na sociedade moderna, né? Muito mais do que os outros dois. E uma sociedade onde que dormir era perder tempo, onde que você deveria trabalhar muito e dormir pouco, né? Que essa era a grande vantagem. E daí, lógico que a gente descobriu que a necessidade de dormir bem, né? Isso é tão simples, é só você ter uma noite mal dormida, pós um plantão, ou pós até uma festa, alguma coisa, como que é o seu dia seguinte? Você consegue ter um termômetro muito fácil, né, de como ele interfere em todas as suas atividades, né? Desde a parte de concentração, de memória, de humor, né, no ritmo alimentar, né, em todas as áreas, tá? Então, na verdade, uma área de atuação médica da saúde meio multidisciplinar. Então você tem várias especialidades médicas onde os colegas deveriam perguntar para o paciente como está o seu sono. E na verdade ele acabou sendo negligenciado mesmo na área médica, né? Se esqueceu um pouquinho disso, né? Então é super importante, né? Quando vocês falaram, eu preciso de 8 horas, essa diferença de horas, na verdade, ela sim tem um número de horas que seria interessante, uma determinada faixa etária, você dormir bem. Mas a gente tem que lembrar que existem qualidades individuais, né? Você tem perfis diferentes, você tem que respeitar essa individualidade de cada um. Então, tem pessoas que chegam no consultório, doutora, eu durmo 6 horas, trabalho muito bem, faço minha atividade física, minha cabeça está ótima, tenho um excelente raciocínio e me desempenho bem, ótimo. Tem pessoas que falam, doutora, eu preciso de 9 horas para dormir, senão eu não estou bem. É muito fácil a gente saber o quanto a gente precisa, sabe? Em que época? Na época que a gente tira férias, em que você deixa você dormir no horário que você quer, porque a sociedade, na verdade, ela estabelece horários para ela funcionar. Então, todo mundo tem que estar na escola às 7 horas. Isso é uma judiação. Porque tem criança que tem muita dificuldade, né, doutora? Sim, são crianças mais vespertinas, são crianças que têm uma tendência a dormir mais tarde. A gente tem uma característica particular do adolescente. O adolescente tem biologicamente o que a gente chama de atraso de fase. Então, na adolescência, existe uma tendência a passar a dormir mais tarde
e, consequentemente, acordar mais tarde, porque se ele precisa de 8, 9 horas de sono e as aulas começam 7 da noite, nas capitais eles acordam 5 da manhã. E, na verdade, ficam com fama de dorminhoco, de vagabundo, que dorme na sala, mas eles realmente não conseguem dormir mais cedo, né? Então, toda essa estrutura da sociedade, na verdade, deveria ser repensada, né? O recém-nascido que dorme 12, 14, 16 horas, 4, 5 horas da manhã, ele está bem obrigado, ele podia ir para a creche esse horário, entendeu? Mas o adolescente, coitadinho, ele podia entrar um pouco mais tarde na escola. É lógico que na sociedade tudo isso é bastante complexo, particularmente nas cidades grandes, né? Mas se a gente pudesse, então nas férias, como a gente tem essa facilidade, não preciso acordar, então você vai dormir normalmente na hora que você tem a sua melatonina ali atuando, você pode dormir esse horário, e daí você vai dormir o número de horas que você acha adequado e levanta de manhã e tá bem disposta, seja 6 horas, 7 horas, né? Então isso, para quem nem tem, a pessoa não pode ter um problema de sono que atrapalhe o sono, obviamente. Você falou aí da insônia, dos problemas de sono, que são bastante prevalentes também na sociedade moderna, né? A sociedade moderna atrapalha muito o nosso sono, né? Atrapalha. Eu soube que a relação do sono e a empatia também tem muito a ver, né? Você sabe que o sono tem uma interferência muito grande no sistema nervoso central e particularmente no humor. Como que você consegue ter empatia mal-humorado, né? Não dá, né? E às vezes, sabe o que acontece, que eu observo bastante? O paciente às vezes não se dá conta que ele está dormindo mal. Ele acha que é daquele jeito, entendeu? Ele está acordando mal-humorado, cansado, está levando a vida meio arrastada e acha que é daquele jeito mesmo, que para todo mundo é assim. Até porque ele fala, durmo cedo e acordo cedo. Isso. Mas existe essa diferença de dormir bem. O que é dormir bem, doutora? Então, é você acordar bem. Então, esse paciente não acorda bem. Então, você tem, na verdade, doenças próprias do sono, né? A mais prevalente, na verdade, na sociedade é ronco e apneia do sono, tá? Em termos de doença. Quando a gente fala de maior problema de sono, é a privação. Então, as pessoas dormem pouco. Tá? Então as escalas são muito apertadas, as pessoas acabam ficando em celular até altas horas, tem que acordar cedo. Você imagina você perdendo 1, 2 horas de sono por dia, são 14 horas na semana, entendeu? É muito tempo de sono perdido, na verdade, né? Então tudo vai funcionar mal, mas a pessoa se habitua, né, com isso e acha que é daquele jeito. Então a gente tem, a privação de sono realmente é o au concurso. Tá? Então, todo mundo na sociedade está dormindo menos do que deveria dormir, né? Depois a gente tem ronco e apneia do sono nas suas diferentes gravidades, apneias leves, moderadas, acentuadas, né? Também uma coisa que foi muito banalizada, então roncar não é normal, particularmente em crianças, de forma nenhuma, tá? Então um ronco que chama atenção todas as noites, que o companheiro está falando que ronca, a companheira está falando que ronca, presta atenção, alguma coisa está interrompendo a passagem do ar para você respirar durante a noite. E você, para dormir bem, tem que respirar bem, né? E o fato de você roncar é um sono muito mais trabalhoso, você está vencendo uma resistência. Então o seu coração trabalha mais, seu pulmão trabalha mais enquanto você está dormindo, enquanto ele deveria estar descansando, né? Outra patologia que é a insônia, é extremamente prevalente na sociedade. E hoje, na verdade, horários curtos de sono, como na insônia, ou um sono não restaurador, com muitos despertares durante a noite, a gente vai ter desfechos não só de cansaço diurno, fadiga e sonolência, mas alterações cardiovasculares, assim como a apneia do sono, acidente vascular cerebral, arritmias cardíacas, estão diretamente ligadas a esses pacientes que têm um hiperalerta, né? Que deita, o sono não vem, ou que dorme e acorda várias vezes da noite pensando no que tem que fazer, pensando nos problemas que tem, né? Então, são pacientes que têm sono extremamente fragmentado e daí não fazem aquelas fases do sono, né? Porque o sono, ele tem várias fases e cada fase do sono tem uma responsabilidade no nosso organismo. Então, a parte metabólica, a parte neuronal, né? Então, a gente tem problemas de sono, particularmente insônia e apneia do sono, entre outros. A gente tem vários outros problemas de sono que estão muito relacionados às demências, né? Porque durante o sono, particularmente em algumas fases profundas,
a gente tem um sistema cerebral, gente, é muito legal. É um sistema que chama linfático, que tem uma limpeza de resíduos, de detritos, de tudo que foi acumulado ali, tá? E a gente tem algumas proteínas no Alzheimer e tudo isso, onde que realmente a gente vê em pacientes que têm demência, e ele faz uma limpeza pra gente daquilo, tá? Então, se você deixa de dormir o número de horas e respeitar aquela arquitetura, você ter um sono profundo, numa quantidade adequada, você deixa de ter essa limpeza. Então, você tem mais chance de desenvolver. Lógico que existem outras condições, tudo isso é multifatorial, né? São coisas, mas você tem mais chance de ter. Então, a gente atende pacientes senis, né? Que são encaminhados, né, por geriatras ou clínicos, e quando a gente corrige o problema de sono, eles melhoram muito da parte cognitiva. Sabe, ficam mais alertas, mais despertos, mais bem-humorados. Então, isso é muito importante. A gente foi até as ruas perguntar para as pessoas como elas estão dormindo. Sim. Vamos ver. Você aí de casa dorme bem? Utiliza sua noite de sono com tranquilidade? Ou é aquela pessoa que tem constantes insônias? Hoje eu estou aqui nas ruas para saber como as pessoas estão dormindo. Você é meu convidado. Vamos lá? E eu tô aqui com o Luiz Gonzaga. E, seu Luiz, conta um pouquinho pra gente. O senhor é uma pessoa que dorme bem? Não. Um dia sim, um dia não. O que o senhor acha que influencia nessa má qualidade do sono do senhor? A preocupação com o ser humano, a preocupação com a família, é isso aí. O senhor se considera uma pessoa muito ansiosa e acha que isso atrapalha também? Bastante. Diferente do seu Luiz, a dona Giovani falou que dorme muito bem durante a noite, né? Durmo bem, sim, graças a Deus. Qual que é o segredo para dormir tão bem? Tem alguma dica que a senhora pode passar pra gente? O que eu acho que faz bem para mim, eu não descanso durante o dia. Eu tenho o dia todo ocupado e aí à noite, de repente, hora que eu sento, terminei tudo, aí vem o sono, é hora de deitar. Deu sono, é hora de deitar. Então a senhora não troca o dia pela noite, essa é uma boa dica. Não. Em não. média, quantas horas a senhora dorme por dia? Olha, eu durmo em média 7, 8 horas. A senhora acha que esse tempo fica durante todo o dia com energia, disposição? E tudo, além de acordar cedo, né? Que 6 horas eu tô rezando com o Padre Antônio na TV Aparecida, então eu acho que começa por aí meu dia. Então já começa o dia com a TV Aparecida, talvez essa seja uma dica boa também. Também, né? Também. Olha, eu sou uma pessoa que priorizo bastante o sono. Eu durmo ali em média às 6 a 7 horas por dia, porque eu acho que é o essencial para a gente viver mesmo, passar a nossa rotina bem, disposto. Então é uma coisa que eu priorizo bastante. Você tem algum momento antes de dormir que você acha assim primordial para que essa noite de sono seja limpa, tranquila, né? Sem ficar acordando durante a noite? Olha, eu acho que o importante é a gente evitar telas na hora que a gente deita, né? Porque quanto mais estímulo o seu cérebro recebe, menos ele vai querer dormir, né? Então é uma coisa difícil, né? Porque a gente deita e já quer pegar o celular ali para ver o que a gente não pôde ver o dia inteiro. Mas eu acho que o mais importante é isso, é inibir os estímulos, né? E também comer ali uns 40 minutos antes e tal, para fazer a digestão melhor e dormir bem. E o Márcio estava me contando que tem dias que ele dorme bem e tem dias que não, né, Márcio? É um pouquinho por causa da rotina também? Conta pra gente. Bom dia a todos vocês, né? A rotina é meio louca, né? Tem dia que eu durmo 8 horas, tem dia que à noite, né, 4 horas. Vai depender do seu dia a dia. Qual que é a sua profissão, Márcio? Sou porteiro. E aí, tem dia que você trabalha de manhã, tem dia à noite, então você não tem uma rotina de sono. Não, tem dia que eu entro às 7 e vou embora às 3h30. A outra semana eu entro às 3h30 e saio 9h30. E aí você acha que essa baguncinha na rotina atrapalha também no sono? Atrapalha muito. E no domingo, que é pra gente descansar, a gente tem a nossa resenha que é o futebol, né? Eu apito o jogo, sou árbitro de futebol, amador, então você não descansa. A vida é agitada, Márcio. Muito agitado. Para 54 anos, Nossa, eu nem vi que tinha telona. Que demais. Doutoria, Nem vi que tinha as telona. dicas estão boas aí para dormir? São.
particularmente da senhora, né? A menina é bem orientada, deve procurar orientação, né? Ler. A senhora, você percebe que ela tem uma regularidade de vida, né? Tudo que você estabelece uma regularidade, é interessante como o corpo humano, ele aprende, né? Então, hoje o que a gente vê muito é assim, eu quero dormir tal hora e quero acordar tal hora, como se isso fosse um botão de liga e desliga. Isso não é. Né? Existe todo um circuitário aqui dentro e a gente tem um relógio, na verdade, que ele sincroniza com a luz, o nosso relógio biológico. Então, quando a gente dormia com as galinhas e acordava com as galinhas, a gente tinha um bom sono, porque a gente respeitava essa orientação que entra pela retina, vai até no quiasma óptico e aciona um circuitário para avisar os sistemas que está na hora de se preparar para acordar. Cortisol, você aumenta um pouquinho a sua quantidade, a temperatura corporal também, a frequência cardíaca também, está preparando você para despertar. A mesma coisa no final do dia, por volta de quando começa a escurecer, então 7h30, 7 horas, 7h30, dependendo da estação, da época, você já começa a escurecer e você já tem o seu circuitário que está sinalizando que está na hora. Então, muita gente fala, ai, doutora, chega uma hora à tarde que me dá um soninho assim, eu estou ainda trabalhando, eu estou fazendo alguma coisa, mas daí não dá para dormir, então daí eu trabalho e ele perdeu a janela. Perdeu aquela janela que sincroniza o seu organismo com o ambiente externo. Então, é a melatonina que abaixa, a temperatura corporal abaixa, a frequência cardíaca abaixa, a filtração glomerular abaixa. Então, por isso que a gente o sistema digestivo vai funcionar mais devagar. Então, por isso que a alimentação que ela falou é importante, não comer muita coisa e beber muita coisa à noite, né? É importante você não ter uma atividade física muito intensa perto do horário de dormir, porque não adianta você chegar em casa, agora eu vou dormir. Ele vai pro futebol, ele vai ficar lá 1000 por hora, ele pode estar cansado, mas ele não dorme, né? Então, na verdade, tudo isso é bastante importante. A gente tentar respeitar, na verdade, o ciclo circadiano. A natureza dá os sinais, né? O que acontece quando começa a escurecer, a gente acende todas as luzes, liga a TV e daí todo mundo tá contra o fluxo de adormecer. Então, mesmo o paciente que tem uma insônia, por exemplo, ele falou de horário. Esse horário, inclusive, que ele falou de trabalho dele, é um horário até ajustável. Quando a gente pensa em turnos piores, turnos que mudam muito, viram à noite, vêm de dia, esses pacientes sofrem. Isso é um grande desafio, muito grande mesmo, né? Porque os acidentes são mais frequentes, particularmente naqueles que são mais matutinos, varar à noite é mais difícil, né? Então, a gente realmente, é um grande desafio médico, inclusive, tratar de pacientes que trabalham em turnos, né? Porque a regularidade é importante. Então, desde o bebezinho, até, então aquele ritual, a gente fala em rituais, às vezes é isso mesmo, você tomar banho, dá uma comidinha para a criança, daí toma o banho, lê uma historinha, né, coloca já o pijaminha, lê uma historinha e daí vai dormir. O cérebro, ele sabe, ele começa a fazer aquilo de uma forma completamente automática, então ele já sente soninho e deita. Né? Então, isso é interessante. Da mesma forma que o paciente que tem insônia, às vezes acorda à noite, acho que eu vou comer. Daí, todo dia o cérebro acorda ele de madrugada para comer. Então, ele cria um vício, um hábito errado. Entendeu? Às vezes, ele acordou nem com fome, mas por causa disso. Então, existe toda uma estratégia com insônia, né? E a insônia também é uma coisa rica de estudo e de explicações, tem vários tipos e tem uma implicação bastante grande com a parte psicológica, né? Os pacientes psiquiátricos têm problema de sono, o sono leva a problemas psiquiátricos, né? Depressão, né? A própria fadiga, né? Então, tudo isso é bastante importante quando a gente fala de rotina. Parece que a rotina é ruim, mas você tentar ter uma regularidade na medida possível, lógico, você não vai deixar de ir em festa, você não vai deixar de participar de um happy hour, você não vai, tá? Mas que o dia a dia tenha uma regularidade, né? Isso é bastante importante desde a tenridade. Né? Eu adoro esse tema, Abi, maravilhosa, né? Se eu pudesse, eu ficava a tarde inteira falando. Dá pra fazer eu gosto monte também. de perguntas, principalmente em relação à insônia, que eu acho que pode ficar um próximo, até pra gente falar dos remédios que as pessoas andam tomando. Super importante. Enfim, doutora, seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada! Eu sou apaixonada pelo tema, então dá pra gente conversar bastante, sim. E né? você de casa aproveita para segui-la. Se tiver perguntas para fazer, pode mandar pergunta para a doutora
doutora? Sim. Depois ela responde, né, Sim, doutora? com certeza. Com certeza. O arroba dela tá na tela aí, @clinicabarros.gta. Com. Muito bom.